Olá, internautas, seguidores do portal Teresina Diário, você que nos acompanha pelas plataformas digitais e também pelas redes sociais do Teresina Diário, esse portal que traz sempre muito conteúdo com verdade e credibilidade para você. Começando aqui mais um nosso encontro aqui no programa Entrevista, sempre, claro, no nosso espaço no Grão Hotel Rei. E hoje estamos recebendo aqui para um bate-papo Raimundo Neto, ele que é especialista quando o assunto é proteção de dados e também é o encarregado de proteção de dados da Agência de Tecnologia da Informação do Piauí, a ATI. Bom dia, seja muito bem-vindo aqui ao nosso espaço. Bom dia, eu gostaria de agradecer o convite, tá? Dizer, estamos à disposição para esclarecer esse tema. Olha só, LGPD é uma sigla que muito tem se falado, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Mas aí você sabe o que é isso, o que é que significa, os impactos que ela causa nas organizações públicas e privadas? Pois o Raimundo vai falar tudo para a gente. Começando sobre o que é essa lei. Bem, a Lei Geral de Proteção de Dados é a Lei 13.709, certo? Que entrou em vigor em dia 18 de setembro de 2020. Ela tem um principal objetivo, regulamentar o tratamento de dados. Mas, assim, o foco é dados pessoais. Então, todo e qualquer, seja empresa pública ou empresa privada, tá? Quando também profissional liberal, ele precisa começar a ter cuidados com os dados pessoais. Então, ele deve proteger e deixar muito claro como é que ele está tratando esses dados. Raimundo, nas empresas, por exemplo, quais são os principais erros que as pessoas cometem, por exemplo, com relação a elas que trabalham com dados pessoais, por exemplo? Bem, muitas vezes é o seguinte, hoje eu preciso deixar muito claro Hum, para os clientes e colaboradores como que eu trato os dados dele, né? Então, dentro da lei, isso é chamado de titular. A uhum, lei, ela modifica uma questão que a gente sempre falava, assim, as empresas são os donos dos dados. Não, os donos dos dados hoje são as pessoas. Então, isso a lei traz de inovação. Qual é a grande questão? A grande hum, questão são essas dificuldades, certo? Que as empresas realmente precisam deixar claro, ou seja, para você ter noção, assim, hoje somente 20% das empresas do país se adequaram. E hum, geralmente quem foi? Geralmente foram os grandes bancos, hum, tá? E aí, assim, algumas grandes empresas que tinham tratados internacionais, certo? Então, a partir de agora, assim, é importante que todas as empresas, principalmente as empresas, elas sejam adequadas e tomem os cuidados de não jogar nenhum dado no lixo, hum, certo? Não deixar com que esse dado vaze, porque hoje muitos golpes estão sendo aplicados por conta desses vazamentos. hum. Eu ia te pedir em seguida para você explicar para a gente. Muitas pessoas falam, vazaram dados. E o que é que isso realmente significa? Quando é que isso acontece? E os cuidados que a pessoa precisa ter? Bem, hoje com a lei, a questão de vazamento de dados, certo? O que é que faz assim? Por exemplo, quando eu passo os dados para uma empresa, é para ela cuidar dos meus dados. E esse cuidado que ela para ter com meus dados significa o seguinte, que meus dados não vão ser expostos na internet, Hum, certo? E a partir dessa exposição, eu posso sofrer vários tipos de crimes. Então, um exemplo que está acontecendo diariamente, assim, a pessoa pega uma foto de outra pessoa, coloca no número e começa a se passar por ela para aplicar golpes, certo? As pessoas recebem e-mails dizendo que ganharam alguma coisa, ou então acaba assim, entrando em alguma compra indevida, ou entrando em algum site. Então, o que é que acontece? Muitos vazamentos de dados permitem com que pessoas percam a conta do Instagram, que está muito comum, certo? Para que as quadrilhas consigam atuar. falando sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e os cuidados que o cidadão precisa ter, e também as empresas, as organizações, com relação ao tratamento de dados pessoais. Raimundo, gostaria que você falasse aqui para a gente as orientações para as pessoas não caírem em golpe, né, para estar protegendo os seus dados pessoais. Sim, é muito importante que as pessoas entendam que hoje elas são titulares de Hum, dados, né? Então, elas são os donos dos dados. Então, isso muda um pouco o perfil. Como dono dos dados, eu tenho os meus direitos, certo? Quais são os meus direitos? Meus direitos de ser bem orientado em relação a quais são os tipos de tratamento que acontecem. Por quê? Porque, por exemplo, se eu passo meus dados para uma empresa e ela não deixa claro que passa para outras empresas, então isso vai de encontro à lei. hum, Além disso, as empresas hoje têm que tomar cuidado para que meus dados não vazem, ou seja, meus dados não estejam por aí, para que não sejam aplicados outros tipos de golpes. Então, hoje, a obrigação das empresas é tratar bem esses dados, proteger esses dados e deixar muito claro o que é que eles fazem com os dados do cidadão. Então, nesse contexto, assim, as pessoas precisam tomar bastante cuidado, saber para quem fornecer,
Se eu fornecer para um serviço do governo, um dado do serviço do governo, sempre observar que no site existe lá um ponto .gov, certo? Ponto .br, tá? Então, saber para quem estou passando esse dado, tomar cuidado com as empresas, não passar dados em excesso. Então, a lei traz um princípio que chama o princípio da necessidade e da finalidade. Então, eu só passar os dados estritamente necessários ao processo, e todos os dados têm uma finalidade, tá? Não passar nenhum dado que possa sofrer discriminação. Então, são alguns cuidados que as pessoas têm, e as pessoas também precisam começar a exercer seus direitos. Se elas se sentirem lesadas, hoje, além da NPD, que é a agência reguladora, tá? Ela recebe denúncias, o PROCON também recebe denúncias. Então, ela saber a quem procurar para exercer seus direitos. Você falou na ANP, no órgão regulador, ele também está de olho aí nas empresas que ainda não se adequaram ao que prevê a LGPD, não é mesmo? Isso, assim, a ANPD é o órgão regulador, e o que é que acontece? Assim, esse ano nós tivemos algumas mudanças, na verdade, alguns avanços. Nós precisávamos da dosimetria. A dosimetria, ela é a regulamentação das sanções. Então, como que eu vou aplicar as sanções? Então, o que acontece? Isso aconteceu dia 27 de fevereiro desse ano. Tá? E, posteriormente a isso, a ANPD já começou a lançar as primeiras informações das empresas que estão sendo investigadas. E, nesse contexto, é importante ressaltar que nós não temos só empresas privadas nesse processo de investigação. Nós temos empresas privadas e empresas públicas, certo? Então, é necessário que as empresas se conscientizem, tá? E façam seu processo de adequação, visto que no Brasil essa quantidade ainda é pequena, tá? 20% já estamos indo para 3 anos de lei, tá? De que a lei entrou em vigor, então ainda é muito pouco, certo? Então as empresas precisam avançar para até respeitar a questão dos direitos dos titulares. Por exemplo, uma empresa que quer se adequar à LGPD, que ainda não sabe muito bem, existem profissionais que podem estar auxiliando essas empresas, por exemplo, a estar fazendo esse trabalho? Sim, sim. É importante que as empresas entendam assim. Existem empresas e profissionais que trabalham no processo de adequação, que possam orientar, tá? É importante que vocês procurem profissionais que tenham equipes multidisciplinares. Por quê? Porque não é só uma questão de TI, não é só uma questão jurídica, tá? Mas é uma questão que envolve governança, envolve direitos legais, envolve segurança da informação. Então, você precisa buscar, assim, uma equipe multidisciplinar que possam fazer o seu processo de adequação. Além disso, não é só adequar, é como se eu tivesse assim, não é só adequar e deixar pronta. Eu preciso adequar e manter. Então, assim, essa manutenção é o ponto primordial do processo para que eu esteja em conformidade. Sim. E o meio digital cada vez mais presente na nossa vida é importante que cada um fique atento a não estar fornecendo seus dados, porque os criminosos estão aí atentos, os crimes estão cada vez mais afinados, né, digamos assim, eles estão cada vez mais espertos e é importante as pessoas estarem protegendo os seus dados, não é mesmo? Sim, sim. Hoje a gente tem que ter uma noção assim, os nossos dados é o que nós temos de mais valioso, né? Então, com os nossos dados, os golpes estão ficando cada vez mais sérios. E o que é que acontece assim? Tem pessoas que acabam perdendo muito, tá? Então, é de extrema importância assim, a proteção desses dados. Por isso a necessidade realmente da lei, tá? Uma lei que vem mostrar para o cidadão que você precisa tomar cuidado, mas a gente também precisa fazer com que outros tomem cuidado da sua informação. E é importante também que as pessoas busquem cada vez mais saber sobre isso para estarem cientes dos seus direitos, não é mesmo? Porque as pessoas muitas vezes não sabem o direito que elas têm dentro do que prevê a lei de proteção de dados. Isso. A lei ela traz vários direitos, né? Então, assim, o cidadão ele passa a ter muito mais direito, que é algo que faltava, né? Então, por exemplo, você já tem um código do consumidor, certo? E a partir desse código do consumidor, o cidadão passa a ter bastante direitos. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela também traz esses conjuntos de direitos, né? Que vão desde, eu posso fornecer o meu dado, mas eu autorizo ou não, tá? Eu posso dizer que não vou fornecer o meu dado, certo? Eu posso solicitar que meus dados sejam apagados, claro, dentro de uma previsão legal, não é só solicitar, mas a empresa também tem que saber se pode ou não, tá? Então, assim, ela norteia os tratamentos de dados, não só nos meios físicos, são os papéis, mas também nos meios digitais, e isso facilita, tá? Porque, vamos supor, acabou meu prazo de retenção, não quero mais meu dado naquela empresa, posso solicitar pagamento.
Tá? Então, isso são novos direitos que o cidadão precisava para juntar aí com o direito do consumidor, certo? E realmente ele está mais resguardado. Tá certo, então. O Teresina Diário agradece a participação, Raimundo Neto falando com a gente aqui sobre a questão da proteção de dados, importantíssima. E estamos de portas abertas para todas as novidades que a gente quer acompanhar. Tá? Eu que agradeço a oportunidade e, mais uma vez, assim, dizer que a gente está realmente à disposição. Obrigada, até a próxima. E olha só, você que nos acompanhou até aqui, eu quero te pedir, clique aí no sininho, acione as notificações, fica por dentro de toda a programação que é feita aqui pela nossa equipe do Teresina Diário, com muito carinho, verdade e credibilidade para você, tá certo? Não esquece também, acesse lá o teresinadiário.com.br, confere essa e outras entrevistas para você. Tudo sobre o mundo, o Brasil, Piauí e, claro, Teresina. Até o nosso próximo encontro. Tchau!